Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a Austrália. Oi, Pri! Olá, me ouve bem? Eu tô ouvindo. Pessoal, fala aí se você tá ouvindo ela. E aí, lindona, tá boa? Que tudo bem, só tá muito frio. Tô falando diretamente de São Paulo, capital. Pois é, menina. Deixa eu até marcar aqui o que a gente vai falar hoje, para as pessoas saberem quando elas forem entrando e tal. Oi, E Henrique. aí, Pri, Que como tá? O delícia. Henrique, O Henrique é amigo de Austrália. ai, que ótimo! Bom que ele pode contribuir. Fica por aí, Henrique. Boa. E aí, amor, e como estamos aí em São Paulo? Então tá muito frio já? Já tá bastante frio. Não sei se facilita ou dificulta ficar em casa, né? Porque eu acho que o grande desafio é se manter saudável, ocupado, com rotina e não descarregar na boca, né? E no frio, Ai, a gente casa, hein? porque a gente está em isolamento oficial desde o dia 24 de março. A empresa que eu trabalho, que é a empresa do meu irmão, a gente fechou no dia 17 de março. Nossa. Então, desde o dia 17 eu tô de molho em casa. Andressa! Hum. Oi, Andressa! Andressinha. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Austrália. Por isso que eu não tinha quem eu trazer a não ser a dona bonita aqui da Priscila para falar, né? Que morou lá tanto tempo e sabe mais que ninguém. E aí, Priscila, eu fiz algumas perguntinhas, como eu já havia te dito, para a gente poder aprender mais. Porque, assim, eu fiz uma série de lives sobre a vida no exterior e de Uhum. pessoas que foram ou pessoas que foram para estudar. E aí, cada país é uma coisa tão massa que a gente aprende, tanta coisa. Eu falei, meu Deus, isso daí vai virar uma série. E desde então, não parei de semana, já que eu tô assim, chamando pessoas. E aí, amigos meus falam, tem um amigo meu que mora em sei na onde, você não quer falar com ele? Então, assim, tá sendo bem legal por causa disso. E a gente aprende muito, né? Porque eu não posso ir lá e nunca fui, talvez, na Austrália. Uhum. Um dia eu. Mas antes de eu ir, eu posso conhecer sobre o país. Então, isso é uma forma de a gente aprender também. Eu acho bem gostoso. Podemos começar com as perguntas? Podemos sim, eu só dei uma olhada rapidinha, mas não me preparei, tá bom? A gente vai fazer ao vivo e a Não, cores aqui. conforme. Uhum. Amor, é só se Oi, Bia. apresenta assim, para ter a Priscila, com que você trabalha e tal, só para a gente. Tá bom. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Priscila Takara, eu tenho 42 anos, solteira, moro aqui em São Paulo, capital. De formação, eu fiz educação física e atualmente eu trabalho sendo gestora de uma clínica de fisioterapia e em alguns horários eu dou aula de pilates, eu sou instrutora de pilates e também massoterapeuta, já há 20 anos, né? Nossa, que aí para você, ó, em mim. Exatamente. Esse é um pouquinho de quem eu sou e para vocês se conectarem um pouquinho mais comigo também, eu adoro cachorro, então eu tenho um maltês, Marley, que foi um desafio ficar longe dele na Austrália. Também gosto de cantar, gosto de dançar e Hum. nada disso está sendo possível agora, né? Cantar sim é possível, mas dançar ou fazer meu trabalho, que é estar em contato com as pessoas, foi um super desafio e eu também tive que lidar com isso na Austrália, né? Porque esse nosso calor humano de chegar dando beijo, abraço e tá junto o tempo todo como a gente fica aqui, não é tão comum lá, a não ser com as nossas comunidades brasileiras ou Brasil. latino-americanas, é. Então, já que você já começou a dar uma introdução, você disse para mim que queria ter ido para Nova Zelândia, mas não deu certo porque a empresa. Aí você pode contar rapidinho Posso. esse percurso. Então, como Você foi? você se importa se ficar com os comentários ou você quer que tira para poder? Não, pode deixar. Oi, Dani, tudo bom? Seja bem-vindo.
Eu só não consigo prestar tanta atenção nos comentários, tá? Então, se você precisar interromper, você pode interromper. Então, como foi? Em 2015, no começo do ano de 2015, estava vindo uma crise econômica no Brasil, e como eu falei que eu sou instrutora de Pilates e massoterapeuta, alguns meus clientes estavam me notificando que provavelmente iria reduzir ou parar de trabalhar comigo. E aí eu falei, por que não fazer um intercâmbio e usar a grana que eu tenho para me apropriar do inglês, né? Que um parênteses que eu faço, eu participo de uma educação chamada Fórum Landmark, e eu queria muito ser palestrante dessa educação, e a matriz é americana. Falei, poxa, facilitaria o meu estudo se eu dominasse, se eu fosse fluente no inglês, né? Eu falei, nunca tive tanta vontade de fazer intercâmbio, mas as oportunidades profissionais, ou mesmo lugares para conhecer, a língua americana era uma trava. Que eu falei, como é que eu vou viajar se eu não vou conseguir me comunicar? Então, não fazia parte do meu roteiro, né, os países com língua inglesa, e sim só a língua espanhola, né, que eu já dominava. Então, eu comecei a procurar. Fui em 5 agências de intercâmbio e falei que eu queria ficar em torno de 6 a 8 meses em algum lugar que eu pudesse trabalhar e estudar. Aí, naquele momento, quais eram os países possíveis? Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. E aí eu recebi a proposta dos 3 países e fui pesquisar a cultura, as características de clima e algumas peculiaridades, né? Aí eu, olhando as fotografias e os locais da escola, eu vi uma paisagem na Nova Zelândia e eu me conectei. Que, sei lá, na minha adolescência eu tinha visto uma foto de vários carneirinhos num gramado tão lindo que tinha vários tons de verde. E eu lembro que naquela época, muitos, muitos anos atrás, sei lá, 20 e poucos anos atrás, eu falei, poxa, um dia eu quero conhecer a Nova Zelândia. E aí eu me empolguei, né? Eu falei, nossa, eu quero ir lá estudar e por que não passear e realizar um sonho que não estava nem no meu radar. E aí eu peguei toda a documentação que foi solicitada pela despachante indicada pela agência, né? Na época eu fiz pela STB. E quando eu apresentei e ela começou a analisar toda a minha documentação, ela falou assim, Priscila, pode ser que a gente tenha um problema. Porque na época eu tinha 38 anos, eu ia fechar meu estúdio, eu não tinha imóvel no meu nome. Ela falou, tá muito caracterizado que você tá indo para ficar. E na Nova Zelândia é um visto novo de estudante, que possibilita trabalhar. Então você estuda 20 horas e trabalha 20 horas. Né? Você pode trabalhar 20 horas. E ela falou, talvez seu visto seja negado. Você está disposta a arriscar R$ 2.500, não ser aprovada, e aí sim aplicar para a Austrália, porém pode te complicar, porque elas são primas, né? A Nova Zelândia acompanha muito o que acontece na Austrália, pode ser que dificulte a sua entrada na Austrália. Aí eu falei para a despachante, falei, Joyce, eu não estou disposta a arriscar. Então aplica para a Austrália e eu vou fazer o intercâmbio na Austrália. Porém, eu não estava feliz. Assim, não era a mesma coisa, né? Eu falei, poxa, eu vou gastar a grana que eu vou gastar para não ir no lugar que eu quero. E aí eu criei uma nova possibilidade. Eu falei, por que não começar o intercâmbio um mês antes, como turista, no lugar que eu escolhi, fico um mês lá e depois sigo o meu rumo para Sydney, Austrália, né? Então, eu comecei o intercâmbio em Auckland, na Nova Zelândia. Eu fiquei 4 semanas estudando, eu já me matriculei na escola. Fiquei em casa de família na Nova Zelândia. Foi uma super experiência.
as casas normalmente são mais afastadas do centro, então para se deslocar já é uma aventura, né? De ônibus, porque é uma experiência assim, nenhuma referência. Tudo que você sabe, Cíntia, não te adianta de nada. É quase que um processo de renascimento. Eu morei nos Estados Unidos, eu sei, eu cheguei lá e falei, gente, é, principalmente em alguns determinados estados, né? A gente fala assim, meu Deus, eu não sei inglês. Parece que é para algum lugar inglês, tipo, lá em Minnesota, que o pessoal tinha um sotaque melhor e mais calmo, mas na Pensilvânia era um sotaque muito doido. E aí eu falei, Senhor, a gente fez até uma live com a Camila, ela mora há 11 anos na Nova Zelândia. Ela é Uhum, apaixonada, ela é pela Nova Zelândia, então acho que você tinha que conhecer ela para você fazer contato com ela. sim. Você conversar. Então só deixa eu dar um oi para Elo e para o Marcos, sejam bem-vindos. É, então eu tive a oportunidade de morar na casa de uma família, né, na Nova Zelândia. Eu levava 45 minutos de deslocamento de ônibus, né? E eu cheguei em outubro, mentira, setembro. Choveu todos os dias, Cíntia. E era um frio que eu lembro que eu Aí, tinha que pôr 2 calças, bota, 3 blusas, eu parecia um robô andando. Eu falei, gente, como é que eu anda nesse lugar desse jeito? tô Mas até acostumada, porque São Paulo chove muito, mas frio tanto assim, não, né? não é igual, Ah, é um frio diferente, né? Mas você entra no ônibus, já tá. Primeiro que os bancos são aveludados, né? E tá climatizado, então tem ar-condicionado quentinho. Você só passa frio quando você tá na rua, né? aham. Então foi fantástico. Eu explorar. Tinha um casal de gêmeos de 8 anos e uma irmã mais velha de 10. Então eu participava da rotina deles de escola, levava de vez em quando eles na escola. Tinha um gato e um cachorro nessa casa, o que ajudava a Ai, matar minha saudade do Marley, né? Então eu chegava da aham. escola antes das crianças e os pais que estavam me acolhendo eram mais novos do que eu. Era muito engraçado. E eles eram meus pais, né? Responsáveis pelo intercâmbio. Mas me davam a chave e tal, me deu os telefones, falou: se você não vier para o jantar, só avisa a gente, né? Pra gente não te esperar. E Mas eu levei 3 semanas para me adaptar do jet lag. Para quem não sabe, jet lag é o tempo que você leva para se adaptar no fuso horário. Então, na primeira semana, eu dormia de manhã, de tarde e de noite. E eu sentia fome o tempo todo. Eu estava comendo de madrugada, de dia, de tarde, eu já não sabia mais. O meu relógio biológico não sabia é, Que louco. como funcionar, né? Que era 12 horas, 13 horas de diferença. E na segunda semana eu fiquei com muita dor de cabeça. Era muita dor de cabeça. Na terceira semana eu tinha o corpo dolorido, como se eu fosse gripar. E aí sim Pri, entrei no ritmo, né? será que essa dor de cabeça também não está vinculada à questão da aprendizagem de línguas? Porque eu sei que tem isso, porque me falaram, quando eu estava nos Estados Unidos, por mais que eu já tinha estudado inglês aqui, me falaram que, como eu estava pensando muito em inglês, e assim, acaba que você trabalha mais a sua mente, porque você tem que ficar pensando em inglês e muda totalmente o jeito da sua mente de pensar, não propicia também essa dor de cabeça? Tem essa questão do jet lag, né, obviamente, mas Uhum. acho que também forçava a falar muito inglês, será que também não poderia ter contribuído também? Pode ser. Até porque, assim, para quem já fez mochilão ou fez intercâmbio, para mim era uma aventura 24 horas. Primeiro, que eu não sabia andar sem Google Maps. Segundo, eu não tinha o power bank, né? Não tinha ainda comprado a bateria portátil. Então acaba a bateria, porque o Google Maps Uhum, come. E aí você se vê fome, perdida. Você fala, pronto, exato. ainda bem que eu tenho no papelzinho o endereço da casa, porque eu não decorei o nome, né? Então eu saía, teve um dia que eu quis conhecer um parque, e aí eu entrei no parque, acabou o sinal,
Eu não conseguia sair do parque, depois de horas, horas, horas andando, o parque já estava fechando, consegui achar uma calçada. Falei, tá, e agora como é que vai embora para casa? E as ruas desertas, né? Não tem muita gente. A Nova Zelândia é pequeno, mas tem pouca gente morando lá, né? E aí eu lembro que eu parei uma menina que quase fugiu de mim, né? Porque eu abordei ela assim, você pode me ajudar, né? Lidando com a língua. Ela era uma chinesa, então eu não sabia o quanto ela entendia do que eu estava falando ou não. Eu falei, você pode me ajudar? Eu posso usar seu celular só para pôr o endereço e saber aonde é o ponto de ônibus e que ônibus que eu pego para ir para casa, porque eu não tenho como fazer essa consulta. E aí ela me emprestou, eu consultei. Então, a gente nunca imagina o que vai acontecer ao longo do dia. Mas é fantástico o quanto você cresce e encontra maneiras de lidar com o que aparece. Exato. E aí, como que foi então? Você foi para Zelândia e foi já para você? Então, aí eu saí da Nova Zelândia no dia 17 de outubro, né? Eu cheguei dia 12 de setembro em Auckland, na Nova Zelândia, e dia 17 de outubro eu cheguei em Sydney. Quando eu cheguei em Sydney já foi diferente, né? Porque assim, já estava um mês fora de casa, mas era um outro país. E o sotaque da Nova Zelândia e da Austrália também é diferente. E eu também tinha contratado um mês de homestay, né? Para ficar em casa de família. Porém, Cíntia, dessa vez eu dei muito, muito azar. Eu saí de uma família Hum, que era o céu, estava no paraíso, que se eu quisesse, eu podia beber vinho todas as noites com o casal. Porque eles me ofereciam para ir morar num bairro nobre, né? Eu caí numa casa boa, porém com um casal de idosos, sendo que a esposa era deficiente. hum. E eles gritavam o tempo todo entre eles. Então foi uma experiência aterrorizante depois para eu chegar. Então eu fiquei muito, muito impactada para chegar em Sydney, do jeito que eu fui recebida e eu acabei comparando. E essa é uma dica que eu já quero dar para vocês. Se vocês não querem sofrer, a maneira mais fácil para você lidar com qualquer lugar novo é não compara. Não crie expectativa. É a segunda dica. Porque isso vai garantir seu sofrimento e a sua frustração. É dor na certa. Então, toda vez que eu olhava aonde eu estava morando e aonde eu vim morar, e a forma de tratamento, eu fui do céu para o inferno. Então, assim, não foi um processo tão simples como Mas imaginei, porque eu até estava indo para o lugar que eu iria ficar mais tempo, né? Já não era o sim. lugar que eu escolhi, já a família já era um terror. Aí, eles eram australianos. Eles eram australianos, com É, acima de mas assim, 65, né? então, esse é o problema, que você caiu numa família errada. Não que acho que a. Aí você vai me contar durante a nossa conversa aqui como é realmente o australiano, né? E aí a empresa que você foi pela STB, né? Que você Foi. disse. Uhum. Eles compraram minha passagem também quando eu fui fazer o intercâmbio para os Estados Unidos. Eles são ótimos. Uhum. E aí, como era a sua rotina no estudo? Você ia para a escola logo cedo? Como que era? Então, o estudo normalmente, se eu não me engano, era às 8h30, entre 8h30 e 9 horas da manhã, e eles te liberam por volta de umas 3 horas da tarde. Então, tem uma parada de almoço. Então, qual é o esquema? Então, você acorda na rotina da casa que eu fiquei. Você mesmo preparava seu café da manhã, que tinha uma dispensa específica para os estudantes, que tinham 3 quartos Uhum. alugados para estudante. Tava eu, um japonês e um francês nessa casa. Aí a gente só podia tomar aquele café, né, que era leite, que era bolachinhas, manteiga ou algo assim.
mas não tinha fruta, não tinha iogurte. Se a gente quisesse isso, era por conta nossa. Porém, a gente pagou pela alimentação. Eu não paguei só para dormir, né? Eu Claro. tinha meia pensão, ou seja, era café da manhã e jantar. O almoço supostamente é na escola por sua conta, né? Como tudo é muito mais caro do que a nossa realidade, né? Eu fui com o propósito de trabalhar e estudar. Eu falei, a reserva que eu tenho não vai dar para ficar os 8 meses que eu acabei contratando, né? 8 meses sem trabalhar. Eu falei, e se eu usar toda a minha reserva no primeiro mês, como é que faz? Então, você tinha que comprar as coisas para fazer marmita para levar para a escola. Então, você vai para a escola, você chega de manhã, assiste a aula, tem o intervalo do café, aí você descobre que tem uma loja de conveniência que todos os estudantes da Austrália é, é apresentado, que vende café por $1, sendo que na maioria é de $3 a $4. Um café, Aham. que não é o nosso café, né? É um tipo um long black, é um café mais aguado. Então você vai É, lá, toma o café no intervalo, volta, assiste mais 1h30, 2 horas de aula, aí tem 1 hora de almoço, que todo mundo tá com a sua marmita, né? A não ser que você tenha uma boa reserva para gastar com almoço. Aí você volta para a aula da tarde e te libera às 3 horas. No primeiro mês, normalmente você usa esse horário para conhecer a cidade. Você vai visitar os pontos turísticos, a escola promove bastante passeio, alguns você tem que pagar, outros você só banca o transporte, né? Mas eu tinha horário para chegar se eu quisesse comer em casa. Então, 6h30 eu tinha que estar em casa para jantar. Se eu não tivesse lá, eu podia avisar que eu não ia comer, ou eles podiam fazer um prato e deixar na geladeira, mas eles não gostavam de fazer isso, né? Então, não era uma coisa tão simples ficar numa casa de família, né? Você tem que se ajustar na rotina, né? pessoas mais velhas, elas são sistemáticas, né, Pri? E aí elas gostam daquela coisa metódica. Ó, todo mundo aqui tá hora, é tudo bonitinho, certinho. Se você não tiver aqui, você vai ter que comer o que Exatamente. tá todo. E aí, eu não sei como que você está distribuindo as perguntas aqui, mas falando um pouquinho mais da experiência da casa de Assim, família, eu vou tá? Nessa casa que eu tava, eu tinha no máximo 6 minutos para o banho. Então, algumas casas têm timer, e aí quando passa esse tempo que ele programou, sai água fria ou não sai água mais. como que me lavo o cabelo Pois em é, então seis as minutos? mulheres têm esse desafio. No Tá. meu caso, ficava água fria. E aí eu podia lavar roupa uma vez por semana, ou seja, branca e colorida, tudo junto. E aí ela falava, você põe sua roupa na máquina, aí você me chama, a senhora me falava, né? Você me chama, porque eu vou pôr a quantidade de sabão apropriado, porque senão você vai estragar minha máquina, e eu vou apertar o botão de liga. E aí ela me dava um cronômetro para eu ir pro meu quarto. Quando o cronômetro tocava, eu tinha que sair do meu quarto para estender a roupa no varal. Não tinha secado aquela Essa secadora casa elétrica. não tinha secadora, eu tinha que pendurar no varal e tinha que ser feito isso no sábado. Então, assim, eram umas coisas que eu não estava acostumada, né? Eu morava sozinha, tinha empregada, era uma outra rotina. Como fazia no inverno? Porque no inverno demora um bom tempão para secar, meu. Nem secava a roupa. Então, eu só fiquei lá no primeiro mês, né? Eu morei lá de 18 de Ah, tá. outubro a comecinho de novembro, que eu já estava na primavera, né? Quase já entrando no verão. Que de Ah, outubro, de tá. outubro a março é a época que você consegue ir pra praia. Porque Sydney tem mais de 70 praias. Porém, não é que nem no Brasil. O mar é extremamente gelado. Então, a água congelante. Oi, Douglas. Saudade de você, querido. Então, você tem que aproveitar para ir nas praias
na Austrália nessa época. Né? Deus. No outro período você pode até ir, se a gente faz muito piquenique no gramado, mas impossível de arrancar a roupa e Entrar na. tomar sol. E outro agravante da Austrália é ele é localizado no buraco da camada de ozônio. Então o sol é muito agressivo. Dói. Assim, mesmo a gente que gosta muito de tomar sol, eu não dava conta de ficar muito tempo exposta. A sensação é esquisita, não é prazerosa. O fator mínimo para você usar lá é 50 ou 70. Você não consegue comprar um Não. potador menor, mas é realmente necessário. Eu olhava, quando eu andava nos ônibus, os nativos, os australianos, tinham a pele muito maltratada do sol. Então você fala, uau, olha que judiação, porque que ela tá desse jeito ou ele tá desse jeito, sabe? Com a pele muito judiada mesmo. Então, eles fazem muita propaganda e tem muito câncer de pele lá, né? Olha, eu não sabia disso. E Uhum. sua comidinha, aí você podia cozinhar, a mulher deixava você usar a comida dela, assim, naquela. Hum, E depois você foi. Conta assim, depois você já fala como que você foi para outra casa. tá bom. É, ela deixava eu cozinhar, então você vai no mercado. A experiência de ir no mercado é uma delícia, né? Primeiro que assim, eu cozinhava, mas não o dia a dia. Né? Eu gostava de fazer jantar para a família, para os amigos. Então, algum prato especial. Cozinhar todos os dias, você fala, caraca, como isso consome tempo e haja criatividade, haja habilidade. E eu não cozinhava tanto assim, né? Então, lá nessa casa em específico, eu não cozinhei muito. Porque eu não me sentia à vontade em mexer nas panelas, nas coisas dela, que ela ficava supervisionando. Eu não sei como era a experiência anterior, né? Eu falei, poxa, mas ela não tem necessidade de fazer isso comigo com 38 anos. Talvez com o francês de 18 ou com o japonês de 20, talvez tenha que orientar alguma coisa. Então, você acaba comendo no primeiro mês muita porcaria, né? Muito é, Burger King, que lá não é Burger King, lá é Hungry Jack's, é a bandeira, e McDonald's lá chama Maca. Então você vai muito no Maca ou no Hungry Jack. E aí eu logo descobri um amigo de sala falou assim: você acabou de chegar, você sabe que tem um aplicativo do Hungry Jack? Eu falei, como é? Baixa aí. Aí você abaixa. Falou, se você estiver perto de alguma loja e você chacoalhar, você abre o aplicativo e chacoalha, ele pode te dar prêmios. E aí você ganha sorvete, você ganha hambúrguer, você ganha super desconto. Putz, no primeiro mês você só come lanche, né? Você fala, um Big Mac, sei lá, por $3, por $2. Você fala, é isso mesmo, né? Ou um McLanche feliz, que seria um McLanche feliz. $5,95. $5, Por né? isso que as pessoas fast food, porque é mais barato, mais rápido, gente. As pessoas não têm esse tempo para ficar cozinhando igual a gente brasileiro faz. Minha mãe faz todo dia comigo, impressionada. Uhum. E outra coisa, lá não tem quilo. A culinária é muito diferente da nossa. A Austrália não tem comida australiana, não tem comida típica, porque eles foram colonizados pela Português. Inglaterra. Então a comida deles é fish and chips, né? A batata com peixe frito. Você fala, gente, Uhum. isso aqui tá longe de ser saudável. E gostoso, né? Também não é lá essas coisas. Lógico que você vai experimentar, mas tem a carne de canguru, que todo mundo prova. É uma carne saudável, é, com menos gordura do que a carne bovina, por exemplo. É, porém, eu experimentei, mas eu, como gosto de animais, todo bichinho que eu quero passar a mão, eu não consigo pôr na boca. Então, eu não tinha. Um dos motivos também que eu quis
E lá era ver o koala e ver o canguru. Como é que eu brinco com o canguru, passo a mão e depois compro na bandejinha? Não, não funciona. Ah, então? Eu só provei. Mas assim, eu Ah, provei. mas pelo menos? Você tem que saber fazer, senão ela fica mais dura, Ah, tá. tá? Mas ela é saborosa, é saudável, né? Hum, Aí é cada um lidando, né? É, Como que foi a aula? Você conseguiu absorver o inglês? Queria o dia a dia que te propiciou isso? Ou a boa combinação? pergunta, Cíntia. Uma das coisas que hoje, quem eu posso dar dica e que me procura para tirar dúvida, é, a gente contrata o inglês, você chega na escola e faz o teste. Normalmente todo mundo contrata o General English, né? O comum. Porém, o que pouca gente sabe, e a gente só descobre lá, é que existem cursos específicos, por exemplo, do Cambridge, que tem duração, que tem começo, meio e fim. Normalmente é de 10 semanas a 12 semanas. E é infinitamente melhor. E normalmente é o mesmo valor. Então, assim, como é o General English? Segunda-feira chegam os alunos novos. Então, toda segunda entra gente nova na sala. E aí vai se fazer a apresentação, todo mundo vai apresentar, vai ter alguma interação. Só que nas primeiras 4 semanas, 6 semanas, ok. Depois você vê que você está perdendo tempo, que o conteúdo não flui. Então, porque a gente nunca sabe o quanto de inglês a gente tem. E de fato, o que te Na hora que você traz. põe a prova, né? Na hora que você põe a prova, você dá conta de ver. Ah, meu nível é tal, meu nível é Exato. tal. Mas quando que você põe à prova? Quando você está vivendo, quando você está na rua, quando você está falando com as pessoas, quando você vai no mercado, quando você vai procurar emprego, quando você tenta se aproximar de alguém que não é brasileiro. Isso é um mega desafio, porque em qualquer lugar que eu fui, parece que o brasileiro brota. É muito Pronto. difícil você não escutar português. Eu entrava no ônibus, escutava português, entrava no mercado, escutava português, entrava no trem, escutava português. Você vai na sala, tem 5 brasileiros. Então, eu não Brasil. fui daquelas radicais que falam, não vou falar com o brasileiro. Né? Eu não fui desse tipo de pessoa, porque tem gente que vai por um período curto e não quer falar português. Então, vai muito do propósito. Né? Eu criei, na minha cabeça, ter um porto seguro, ter uma família brasileira, para não ter que lidar com depressão, com tristeza, com saudade. E realmente as pessoas com quem eu me vinculei são meus amigos até hoje. E é a minha família australiana. E não importa se é do Rio, se é do Sul, é, são os irmãos que eu tive, os amigos, irmãos, que, que foram pessoas que eu conheci na escola, outras pessoas eu morei juntos, porque depois da homestay, eu morei em mais 9 casas. Então, eu tive 11 mudanças no total, né? 2 homestay e mais 9 casas em 3 anos e meio. Aí você já estava desvinculado do STB. Sim, o STB só estava nos 2 primeiros meses. Eu contratei 2 meses, que era o tempo que eu queria ver como é que eu ia me virar. Que você fala, você vai dividir com alguém, assim, você não tem ideia como é. Fala, não, eu vou morar sozinho. Você não sabe o Hum, preço que é para morar sozinho. E o quão difícil é também ficar sozinha. Né? Porque lá na Austrália você passa. Oi, Paula. Você paga tudo por semana. O aluguel é por semana, o telefone é por semana. Eu fazia mesmo compra por semana, porque depois eu comecei a dividir quarto, né? Então eu saí da homestay e conheci a Bruna na escola, que é a minha irmã carioca, que continua na Austrália.
e a gente morou juntas por mais de um ano, acho que um ano e meio. Eu falei, Bruna, vamos morar junto? Vamos, então vamos procurar apartamento é, juntas, mas ainda não dá. Eu preciso trabalhar para conseguir alugar um apartamento para nós duas, um para cada. Então a gente tem que começar dividindo o quarto. Falou, tá bom. E aí a gente encontrou um apartamento maravilhoso no centro, porém era muito caro para 6 pessoas. Então, normalmente é um quarto para 2 pessoas. Né? Então, 6 pessoas num apartamento de 3 dormitórios, você divide prateleira a geladeira, tem uma prateleira para 2 pessoas. Você tem que combinar que horas que cada um vai cozinhar para fazer as suas marmitas. Você vai fazer rotina de limpeza da casa. Quem que lava o que quando? Limpa onde? Quem que usa. Que horas que a gente vai usar a máquina de lavar e a máquina de secar? Então, é uma outra. É um outro mundo. É, É um outro mundo. e aí foi bom, então. Depois que você estava morando com as outras pessoas, você tinha até certa autonomia, né? Que Aí daí já é era. uma outra vida, Uhum, aí é a minha casa. Porém, Aí você ficou. tem dois tipos de. Eu não sei se alguém daqui. Oi, Maria. Tá pensando em ir para a Austrália, mas você pode fazer 2 tipos de aluguel. Você pode. Não vou lembrar. Alugar de uma empresa que tem vários apartamentos, então é um negócio, né? E você vai para aluga de acomodações. Aí, quando você aluga de alguém que tem esse negócio de alugar cama, existem algumas regras. Não pode trazer gente, não pode dormir com alguém, não pode fazer festa. E eu vou, eu vou fazer aqui a fiscalização da limpeza, então eu vou passar dia sim, dia não, para ver como está a casa. E por um tempo funciona, que pelo menos está tudo organizado, né? Por outro momento você fala, não, eu quero ter liberdade. E aí sim você tem que aplicar numa imobiliária e ser aprovado para ele entregar o apartamento para você mobiliar. Né? A diferença é, se você aluga com uma acomodação, você entra com a sua roupa e bota o lençol, compra um cobertor e tá morando. Já tem panela, já tem prato, já tem garfo, né? Tem mesa, tem sofá, tem geladeira, tem televisão. Se você aluga direto da imobiliária, não tem nada. E aí você tem que comprar de segunda mão, por exemplo, né? E aí você fez essa que já tinha tudo, ou não? Você teve que Não, comprar. eu sempre fiz que já tinha tudo. É, por um bom tempo foi por acomodação. E depois eu comecei a alugar de pessoas que já tinham montado o seu apartamento. Uhum. Ai, que ótimo. E aí a oportunidade de trabalho, como que foi Hum. isso? Como que foi a entrevista? Como que você correu atrás? Então, sempre me falaram que era super simples e fácil conseguir trabalho na Austrália. Porém, para mim não foi assim. Não sei se coincidiu com a época, porque você sempre começa trabalhando, sim, independente da sua formação, independente da sua experiência. Na Austrália, pelo menos, eles perguntam qual é a sua referência, a sua experiência na Austrália. Eu não quero saber se no Brasil você era empresária, se você era autônoma, se você tem 20 anos de experiência. Não vale Não vale diploma, de né? absolutamente de nada. Então, a própria agência e a própria escola te orienta a fazer um resumê, um currículo falso. Você fala, tá, eu vou fazer esse currículo, mas a gerente vai ligar. E aí, sim, liga para quem? Para algum professor, para algum administrativo lá da escola. Porque alguém tem que te falar que te conhece que você trabalha. Mas é mentira, né? Sim. Às vezes nem te conhece e você nunca trabalhou lá. Então, você começa. As meninas, né? Ou começa com limpeza e garçonete. E os meninos, ou também começa com garçom, com eventos, né? Que eles chamam de functions. Ou construção civil.
Mesmo que você seja dentista, médico, advogado, contador, é assim que você começa. E o salário? O salário também não varia muito, não muda muito de uma função para outra, mas é em torno de 20 a 25 dólares a hora. Então você ganha por hora trabalhada. Ah, então não é tão ruim, não. Não é tão ruim, não. Porém, a, mai, a maioria das empresas, né, ou se você for seguir a norma, você só pode trabalhar 20 horas, como visto de estudante, né? Uhum. E o que acontece? Com 20 horas, ganhando 20 dólares a hora, dá 400. Se você paga 250 para morar, para dividir com alguém, sobra 150. Aí, você usa 60 dólares para se locomover de trem ou de ônibus. Sobra 90. 90 dólares você tem que tomar café da manhã, almoço e janta. Talvez café da tarde. 90 dólares para comer. E para quem bebe, tá lascado. Uma cerveja. Ai, agora. Porque eu não bebo, então eu não sei fazer essa conta, mas eu acho que é de 6 a 9 dólares. Caraca, que caro! Aham. Então, você fala, mesmo quem tem grana, em algum momento acho que vai decidir trabalhar em função desses números que eu te apresentei. Né? Você fala, eu E aí tem. vou fazer um happy hour e gastar 50 dólares de bebida. Se tiver, eu não faz tempo que eu não consulto, é um pouquinho menor o valor do dólar australiano se comparado com o americano, tá? Mas se for 4, você vai fazer um happy hour e gastar 50 dólares, é R$ 200. Só de cerveja, É, sem comer. gente, você tá lá, você tem que pensar na moeda de lá, né? Não tem que ficar porque você está gastando e você recebe e gasta em dólar. Então não tem que ficar convertendo, a não ser que você está usando o dinheiro daqui do Brasil e está mandando para lá. Aí sim, aí é problema, porque daí é bem abaixo. Sim. Então, eu cheguei lá em outubro, né, em Sydney. Eu fiz meu primeiro evento, né, trabalhando com function. É, final de novembro eu fiz um, começo de dezembro eu fiz outro, e aí só voltou depois do dia 15 e 20 de janeiro. Porque 15 de dezembro para tudo. O pessoal começa já a entrar de férias, Natal. Muita gente não é australiana. Então o pessoal começa a voltar para os seus países de origem para passar Natal com a família. E aí não tem evento. Você não consegue trabalhar. Não, E os gastos são os mesmos, né? e aí como você fez? Ah, Usou sua reserva usei a minha guardada. reserva. Aí em fevereiro, e eu estudando inglês, tinha mudado do General English pro Cambridge. E aí, no Cambridge, você começa com a mesma turma e ninguém entra a cada segunda-feira. Então, é um único professor. Ele realmente trabalha para te preparar para o teste. Né? Você pode fazer o teste de aptidão de fluência lá. É opcional e você paga parte por isso. E o curso é fantástico. Então, quem puder sair do Brasil já com isso, não importa se você vai para Londres, Irlanda, Nova Zelândia ou Austrália, Canadá, para mim eu super recomendo. Assim, ó, se você já conseguir se matricular no Cambridge, se matricula. E lá você vai ver se você é CI, FCI, o nível que você Encaixa. tiver. Exatamente. É bem melhor do que você ir para um inglês geral, vai. Sim. Aí em fevereiro, eu falei, não dá mais, tá acabando o dinheiro do Brasil. Aí eu lembro que eu imprimi uns 40 currículos e fui para Darling Harbour, né, que é um ponto turístico, e eu entrei em todas as portas, bares, restaurantes, cafés, loja. Eu falei, eu vou entregar currículo. Tá, né? O inglês estava Demorou bom, mais ou menos quanto tempo? Assim, olha, agora eu tô bem. que eu me considero fluente.
2 anos. Antes disso, tanto é que assim, em fevereiro, meu visto acabaria em maio. Abril, maio. Em fevereiro eu sabia que eu teria que estender e ficar mais tempo do que os 8 meses. Que eu ainda não estava como eu gostaria. Eu conseguia sim me comunicar, mas ainda era muito custoso, eu gastava muita energia. Não, não é assim, porque você passa por um tempo de adaptação, de encontrar na sua cabeça ou acionar a sua memória como chama tal coisa, como é que fala, como pronuncia, como escreve. Você fala, gente, quando que isso acaba, né? Então, se você fala assim, você sabe inglês? Você é fluente? Sou fluente. Mas você entende tudo? Não. Não é todo o vocabulário que eu entendo no contexto. Se eu estou assistindo uma série, se eu estou ouvindo uma música. Mas se eu também olhar um português e pegar um contrato ou ir numa audiência, provavelmente vai ter algumas palavras que eu não sei o que é. E no inglês é a mesma coisa. Obviamente. Então você se apropria do vocabulário que você usa. O que você não usa, você não tem como aprender, né? Uhum. E, E, então, em fevereiro eu consegui meu primeiro emprego com mais horas, né? Assim, que ela me dava 20 horas e não era um evento pontual, que foi num café, que foi na Lindt de chocolate e café. E aí olha, foi graças a esse emprego nessa multinacional que eu pude trabalhar as 20 horas e eles eram super sérios e rígidos, eles me davam 17, 18 horas, que eles nunca queriam me dar todas as horas para eu não estourar, porque eles eram notificados. Porém, quando acabou as minhas aulas, normalmente você entra em férias na escola, então você contrata, por exemplo, eu contratei 7 meses de inglês. O visto acaba depois de um mês. E nesse um mês que eu não tenho aula, eu posso trabalhar ilimitado. Então, foi graças a esse término de aula em abril, em março, que eu consegui envolver a minha gerente de me dar mais shift, né, de passar mais escalas para mim, para eu fazer 40 horas, 50 horas na semana, para conseguir o dinheiro da renovação, para estender o visto. E aí sim eu estendi por mais um tempo para sair de aí lá, porque eu você. falava assim, eu vou sair, vou voltar para o Brasil sem dinheiro, porque eu usei tudo, sem trabalho, porque eu não tinha mais onde trabalhar, e sem o inglês do jeito que eu gostaria. Falei, não dá para voltar. Tenho que ficar. E eu olhando para todo mundo, pela experiência das pessoas que eu tive acesso, né? O mínimo mesmo, ou você vira a chave depois de 2 anos. Tanto no modo de vida, de fazer o trabalho na sua área, porque depois de 2 anos eu fui para minha área, dei aula de pilates, atendi massagem. Então Sério, que eu tive a vida que eu tinha aqui no Brasil, mas leva um legal. tempo. Eu fui na expectativa de começar com isso e eu não consegui, porque eu não tinha inglês para isso. E também E não tinha aí você. indicação, né, para isso. É. Ah, então você trabalhou em vários lugares, que legal. Uhum. E mudei de E aí, curso, então, porque a extensão do visto, depois eu não renovei para o inglês. Tem uhum. uma outra opção, que eu não sei se é possível fazer isso via Brasil, ou se é só lá, que existem os cursos técnicos, que eles chamam de certificado 3, certificado 4, que é como se fosse um curso técnico aqui, o profissionalizante. Então, quando eu renovei o visto, eu fui para esses cursos técnicos e o bom disso é que você não tem que ir para a escola todos os dias. Então, meu curso era 2 dias, o dia inteiro de aula, mas eu ficava com outros dias para trabalhar o dia inteiro. Ainda seguia a regra de 20 horas, mas Isso que eu ia te falar. é diferente. Eu que trabalhava no café, no começo eu só podia ir no café à noite, porque de manhã até à tarde, todos os dias eu estava na escola.
E ela falou assim, Uhum. Priscila, você pode vir de manhã? Porque café, as pessoas tomam café de manhã. Não dá porque eu tenho aula de inglês. Né? Aí quando acabou o inglês, eu falei assim, não, hoje eu posso. Essa semana, o problema também lá, os serviços, a maioria dos serviços te dão a sua agenda de trabalho na véspera. E muda o tempo todo. Então a Lindt mandava assim, você vai trabalhar de quinta a domingo, de tal hora a tal horário. Aí de repente, na terça-feira, me ligava, você consegue estar aqui em meia hora? Eu falei, oi, mas eu não estou escalada agora. Eu falei, mas fulano está Mas, doente. Exatamente. Aí eu chegava, posso, porque se eu não pudesse, outro poderia, né? E aí você começa a ser a segunda, ou terceira, ou quarta opção, né? E aí eu quanto falava, tempo que você trabalhou todo o período, então, que você estava lá na Austrália, no seu comecinho, né? eu comecei a trabalhar em fevereiro, mais, né? Assim, que eu parei de usar a grana em fevereiro. Então eu saí daqui em. Eu levei E cinco você meses, conseguiu 5 a 6 meses para. sair pra cá Não entendi? um pouquinho? Você conseguiu trazer um pouco de dinheiro para o Brasil? Bem pouco. Eu conseguiria É, trazer porque. dinheiro se eu não viajasse. Porque no último Ah, ano eu tá. falei, não, já que eu tô aqui, eu quero viajar, né? Então eu Claro, fui até o certinho. Japão, fui para Tailândia, fui para Bali. Então eu fiz algumas coisas lá por já estar daquele lado, né? Claro. E deixa eu perguntar, agora falando um pouquinho de Austrália, propriamente dita, falou de estudo, de trabalho, me conta como que são os costumes, igual comida que já falou, né? Que eles não têm ou roupa, clima. O clima a gente sabe que é meio parecido, a não ser igual você falou, que o sol, né, a Uhum. gente é ardente. Então, eles falam que. Vai me lembrando todos esses pontos, tá? O clima, eles falam que é parecido, mas não é verdade. Porque se você olhar no mapa, Sydney está mais abaixo de São Paulo. Então, não é o mesmo clima. Pode até que em Celsius seja similar, mas, por exemplo, em Sydney ventava muito. Então, tinha sol, mas tinha um vento gelado que eu não conseguia ficar sem blusa. Eu Você conseguia falava, o que que tirar, é isso? eu conseguia tirar a blusa e sentir calor no sol e onde não batia vento. Porque aonde bate vento, mesmo com sol, eu falei, da onde vem tanto vento? Mas é muito descampado, né? Então, aí tem aqueles prédios que faz aquele corredor. E uma das coisas que aconteceu, assim, eu tinha carta de moto aqui e não tinha moto aqui, mas eu tive moto lá. E aí, Ah, quando eu tinha que passar na Harbour Bridge, que é aquela ponte que tem a queima de fogos e que passa pelo Opera House, a minha scooter balançava de um tanto que eu entrava na ponte rezando, Cíntia, e só parava de rezar quando eu saía do outro lado. De tanto que se balança naquilo. Então, hoje em São Paulo eu dirijo scooter, para mim é muito mais fácil, porque não venta tanto, claro, né? Então, é parecido, mas não é. Tá? Eu acho que sim. dos países que a gente depende da sua comparação, né? Eu comecei a falar da comida, que não tem uma comida típica, mas tem muita comida asiática. Então, tem muito restaurante chinês, tailandês, coreano, da Mongólia, Filipinas, Taiwan. Eu nunca vi tanta gente com olho puxado. E aqui eu brincava que eu sabia identificar, né? Se era chinês, japonês ou coreano. Lá é impossível, eu não consigo identificar. Quando Nossa, você e escuta a língua, sim, né? Mas, oi? você se sentiu em casa, então, né? Todo mundo com o livro puxado. É, as pessoas estranhavam quando eu falava que eu era brasileira, sabe? Assim, falou assim, mas como assim brasileira, né? Você tem olho puxado. Eu falei, a minha descendência é japonesa, mas é, E a receptividade do pessoal quando você falava, sou brasileira, mestiça, sei lá, teve alguma. depende para quem. Porque assim, a nossa fama também existe lá. Todo lugar, né? Então, mas de verdade,
eu prefiro muito mais trabalhar com brasileiro, né? Que faz direito, o brasileiro limpa melhor, é mais organizado. É lógico que, assim, vai ter os safados, né? Os que vão fazer corpo mole, mas não é do brasileiro, é do ser humano. Porque eu tive o, a oportunidade de trabalhar com australiano e com todos os outros, ou todos os outros não, com muitas pessoas de países diferentes, e os que faziam corpo mole, ou que fingiam que não era contigo, era australiano e era de outra nacionalidade, não era brasileiro. Eu nunca tive problema com brasileiro para trabalhar. As Hum, roupas, eu particularmente achava um péssimo gosto. Eles não são ligados a tanta vaidade. Sim, eu dava aula de Pilates, né, num estúdio, num lugar nobre, e as mulheres tinham muita grana. Vinha com um carro bom e vinha com a mesma blusa furada na barriga. E aí, assim, eu falei, gente, como assim, né? Você vê que essa malha tem, sei lá, uns 10 anos. Então, assim, não eles não se ligam a isso. Eles andam muito descalço, vai no shopping de chinelo, não se preocupam muito com, com isso. Não é a maioria, né? É, os asiáticos que eu trabalhei, por exemplo, as meninas sempre estavam muito bem maquiadas, né? Mas não eram. rapidinho, porque a gente só tem 2 minutos de live, porque é 1 hora. Tá bom. Tem algum parque para ir para ver o canguru e o koala ou não? Tem, Rapidinho, você... tem um parque para ver canguru solto, chama Morrisect Park, É que caro? não é público, você não paga. E eles estão E tão os koalas? domesticados que você chega lá e eles já vêm comer banana, cenoura, já, que pedem para não dar, mas todo mundo dá, né? Agora, koala só tem nos zoológicos, nos parques pagos. Aí tem o próprio Uhum. zoológico de Dá Sydney. pra pegar um também não. Depende do lugar. Tem lugar que pode tirar foto, que, tadinhos, eles ficam lá sendo modelos um tempão, né? Por mais que tem vários. Em Sydney não é possível pegar. Você tem que subir para algumas cidades lá mais para cima, que ainda você consegue segurar no colo. Mas eu consegui passar a mão. E a minha decepção, Cintia, é que não é fofinho. É muito, Ah, parece um espinho, parece porco espinho, assim, é bem durinho. Não é macio como bicho de pelúcia. uhum. Pri, então deixa eu já te agradecer, porque já tem 20 segundos. Muito obrigada por aceitar esse convite. Foi maravilhoso essa aula que você deu sobre a Austrália. Estou muito feliz de revê-la. E só tenho que te agradecer. Você mora aqui no meu coração, você Ah, sabe disso. obrigada pelo convite. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntas, podem mandar direto para mim ou para a Cintia, que eu tenho imenso prazer em respondê-la. Tá bom? Esse vai direto pro IGTV, tá? Tá bom. Gente, bom domingo para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.